Salmos 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua habilidade, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, e se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Somente até este versículo. Permita orar junto com você. Você pode fechar os teus olhos. Senhor, estamos na tua dependência nesta hora. Conforme o teu Espírito já tem agido e trabalhado no nosso meio, continua com liberdade, tocando os nossos corações e abençoando os nossos ouvidos, para que possamos entender a tua voz. Que vidas sejam nesta noite ministradas e tocadas pelo Senhor, Pai. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe o que eu necessito, o que a tua igreja necessita. Portanto, Pai, que cada um de nós no individual sejamos ministrados pelo teu Espírito, através do teu poder que já opera nessa noite, e que o teu nome seja glorificado para sempre. Amém. Deus abençoe também os irmãos que estão acompanhando conosco este culto online. Sei que muitas pessoas estão nos acompanhando. Que Deus abençoe você, a sua casa, e juntamente conosco você esteja cultuando e adorando o nome do Senhor Jesus. Queridos, este é um salmo conhecido como salmo de lamento, um salmo que expressa um sentimento de dor, de tristeza, de lamento. Um salmo que, de forma poética, o autor, ele expressa o sentimento que estava no seu coração, pois o povo de Deus havia se desviado dos seus caminhos, havia dado as costas para a sua palavra, e foram então entregues ao cativeiro. Os 70 anos que o povo ficou no cativeiro como forma de juízo pela sua rebeldia, pela sua apostasia, pela sua desobediência, fez com que aquelas pessoas, famílias, foram totalmente separadas. Houve perdas, houve dor, houve tristeza. Eles estavam longe da sua pátria, longe da sua terra natal. Nós sabemos que o Senhor, Ele sempre fala
como ouvimos aqui o pastor Vicente falar. O Senhor sempre nos alerta pela sua palavra. E o Senhor alertara ao seu povo através dos profetas que ele levantara. Mas eles não deram crédito à voz do Senhor. Eles não deram ouvidos à exortação do Senhor. E agora, no contexto deste salmo, que é de um autor desconhecido, mas muito provavelmente alguém que estivera entre os exilados, pois o Senhor, quando levou o seu povo cativo, ele permitiu que um profeta ficasse ainda em Jerusalém, apregoando as famílias, aos que ficaram ali em Judá. O Senhor também levantara um profeta que esteve no meio dos exilados, que esteve às margens do rio Quebar, e Deus lhe deu visões. Deus manifestou a sua palavra, e mesmo ele sofrendo o juízo de Deus, Deus ainda tratava com eles. Deus ainda manifestava uma palavra de esperança. Deus ainda manifestava uma palavra de exortação. Deus ainda manifestava a sua misericórdia, porque o nosso Deus é misericordioso. E este salmista, o que compõe esse salmo de lamento, ele inicia o salmo dizendo: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Aquelas pessoas que foram arrancadas das cidades, da sua pátria, foram arrancadas do meio das suas famílias, aquelas pessoas que não queriam, não gostariam de estar ali. Eles estavam expostos a um sofrimento, a uma tristeza e a uma angústia de alma, e eles choravam, expressando um sentimento de dor. Eles estavam muito provavelmente lá, às margens do rio que ficava na Babilônia. Pode ser que seja o rio Quebar, aonde o profeta Ezequiel tivera visões. Mas fato é, eles estavam longe da sua pátria. Eles estavam longe da sua nação. Eles estavam dispersos numa terra estranha. E ali naquele local de dor, de sofrimento, de lamento, eles se puseram a chorar, porque na sua memória, no seu coração, tinha a lembrança de Sião, a lembrança dos cultos, a lembrança das festas. No coração deles estava viva a memória de um tempo tão maravilhoso, que eles viveram milagres extraordinários de Deus. Na memória deles estava viva a lembrança do tempo em que Deus operara, do tempo em que eles iam aos templos oferecer sacrifício, no tempo em que o povo era reunido para celebrar, para oferecer o seu culto a Deus. Mas fato é que eles estavam agora em sofrimento, porque eles haviam dado as costas para o Senhor. É interessante que eles passaram a dar valor a Sião. Eles passaram a dar valor depois que eles tiveram a perda. Depois que eles foram arrancados, impedidos
de celebrar, de cultuar e de adorar a Deus, é que eles então se lembraram de como era bom adorar a Deus, de como era prazeroso ter um único Deus como Senhor, de como era privilegiado aquele povo que tinha o costume de adorar a um Deus vivo, e que agora estavam sofrendo o cativeiro, sofrendo a zombaria, o desprezo, sofrendo o esquecimento, sofrendo com a dor, sofrendo com a angústia de alma, e o choro, as lágrimas, era como a alma que estava sangrando, porque eles traziam a memória como era bom estar na presença de Deus. Eles traziam a memória como era bom estar em Sião, porque Sião era a fonte das alegrias, Sião era o símbolo da manifestação de Deus, Sião manifestava a esperança, Sião era o lugar onde Deus manifestava-se no meio do seu povo, mas eles passaram a dar valor àquilo apenas quando perderam. Dura coisa é quando a gente é cercado por tantos privilégios. E quantos de nós recebemos tanto favor de Deus? Quantos de nós somos cercados tão de perto pelo cuidado de Deus? Essa é uma mensagem para você refletir, porque você está num lugar abençoado por Deus. Essa é uma mensagem para você meditar, porque você está na casa do Senhor, aonde a manifestação de Deus é real, é verdadeira, aonde a manifestação de Deus ela é gloriosa, ela é impactante, aonde às vezes pessoas de fora não conseguem enxergar o que você, com o passar do tempo, não dá valor mais. O Senhor nessa noite, Ele quer chamar a nossa atenção, para que a gente possa se voltar por tudo aquilo que Ele está fazendo em nosso meio neste lugar. O Senhor quer nos chamar a atenção nessa noite, para que nós não sejamos ingratos com Deus, e desprezemos tudo quanto Ele tem feito em nosso meio, porque estes haviam deixado passar a oportunidade de servir a Deus melhor, a oportunidade de se entregar mais, a oportunidade de fazer mais, a oportunidade de reconhecer que é só por Ele, que é só para Ele, que tudo vem dEle, tudo é favor dEle, tudo é por causa do seu sacrifício naquela cruz. Nós nunca podemos perder esse sentimento de que nós somos inteiramente, integralmente, totalmente dependentes dEle. E às vezes a gente passa por situações que a gente se esquece de quão bom é o nosso Deus. Às vezes a gente comete o pecado da ingratidão e se esquece de que estamos sendo cercados pelo seu cuidado dia após dia. Deixa eu te dizer, você está cercado pelo cuidado de Deus. Você precisa dar valor ao que Deus tem entregado para você.
Você precisa valorizar o lugar que Deus te plantou. Você precisa reconhecer que você não merece, mas Deus te escolheu para ocupar este lugar. Nós precisamos reconhecer em todo o tempo que o Senhor tem sido tão bom para conosco. Nós nunca podemos perder esse sentimento de gratidão a Deus. Não foi o homem que estabeleceu a sua família, foi Deus. Não foi o homem quem te chamou, não foi o homem quem te viu, foi Deus. E às vezes você está abrindo mão, porque esqueceu que antes do homem te ver, Deus já havia te visto. Antes do homem te escolher, Deus já havia te escolhido. Antes do homem fazer, Deus já havia prometido. Aleluia. Mas muitos se encontram como este salmo de lamento. Não conseguem reconhecer e estão em tristeza, em dor, junto aos rios da Babilônia. Nos assentamos e choramos, nos lembrando de Sião. E o versículo 2 diz assim: nos salgueiros que há no meio dela, os salgueiros da Babilônia eram árvores, eram plantas que estavam espalhados aonde o povo estava exilado, aonde o povo sofria, aonde o povo gemia. Ali haviam salgueiros. Era como que um consolo, apenas isso. Era como que um esconderijo, era como que um refúgio. Porque eles se lembravam de Sião, e naqueles salgueiros, naquelas pequenas árvores que estavam junto aos rios da Babilônia, o salmista diz que eles penduraram as suas harpas. Sim, os instrumentos que outrora em Jerusalém eles usavam para adoração a Deus, os instrumentos que outrora em Sião eles utilizavam para celebrar a Deus, os instrumentos que outrora, quando eles se reuniam, eles festejavam, eles adoravam a Deus, eles glorificavam a Deus. Os instrumentos que outrora era para glorificação, agora eles não tinham o que celebrar, agora eles não tinham o que adorar, agora eles só tinham o que chorar. E a palavra diz que há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Há tempo de tristeza, mas também há tempo de alegria. Aquele salgueiro, eles serviam de objetos para que eles pendurassem os seus instrumentos. Aqueles salgueiros apareciam como propostas atrativas para que eles abrissem mão de tudo. Aquele salgueiro aparecia numa hora oportuna para que eles deixassem de adorar a Deus, para que eles lançassem fora o costume lá de Sião.
Só que quem já esteve em Sião não consegue se acostumar em outro lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já nadou na profundidade, não se contenta mais com raso. Quem já pisou no lugar santo, não consegue ficar no átrio. Quem já teve uma experiência real com Deus, não consegue mais ficar na porta do templo. Mas é incrível que para cada ocasião aparece um salgueiro. É incrível que o inimigo de nossas almas, ele é oportuno em nos oferecer um refúgio. Não é um refúgio, é um refúgio. É um lugar de fuga. É quantas pessoas que eram hábeis, quantas pessoas que eram mestres da música, quantos daqueles homens pertenciam daquele time seleto que adoravam, que celebravam, que levava o povo à adoração, mas agora eles estavam parados, olhando para o salgueiro, chorando, lamentando, apenas reclamando, se lembrando do que já foi, se lembrando do que já passou, se lembrando do que Deus já tinha feito, se lembrando dos cultos, das festas. Eles eram saudosistas. O Senhor estava olhando para eles. O Senhor queria trazer uma mensagem de esperança para eles. Eu quero declarar que nessa noite o Senhor está olhando para você. Você que talvez usou um salgueiro à sua volta, você que talvez de forma oportuna conseguiu se esconder de alguém, o Senhor, Ele está te mostrando aonde está a tua harpa. Por quê? Porque aqueles que levaram eles para o cativeiro, os algozes, os exatores, eles sabiam que eles tinham uma canção. Mesmo no lugar de dor, de sofrimento, de choro, aqueles que haviam arrancado eles da sua terra, eles não pediram para estar ali, foi a consequência. Mas aqueles homens algozes então diziam para eles: olha, a harpa está aí, cante-nos uma canção de Sião, cante-nos uma canção de alegria, cante-nos uma canção ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Essa mensagem, eu disse que é para você refletir naquilo que um dia o Senhor já fez, já te deu, você já viveu, naquilo que um dia você já experimentou, naquilo que um dia você já vivenciou. Mas hoje você só consegue enxergar lamento. Hoje você está na parte 1 desse salmo, no primeiro verso, se eu posso assim dizer. Você está sentado, chorando, se lamentando, lembrando-se de Sião, só isso. Você está olhando para o salgueiro e vendo a sua harpa. No salgueiro eu pendurei a minha harpa, eu pendurei a minha espada, eu pendurei o meu instrumento, eu pendurei o meu dom, eu abri mão, porque eu estou vivendo um tempo de choro, mas o Senhor tem uma mensagem de esperança para a tua vida. O Senhor, Ele tem uma mensagem de esperança para o seu coração. Eu quero declarar que o Deus que fez, Ele não está preso lá no passado que você está vivendo. O Deus que um dia te usou,
Ele não está preso lá naquele tempo de antigamente. E quantas vezes nós vivemos no tempo de antigamente, mas o profeta Isaías, ele diz: não vos lembrei das coisas passadas, não considereis as antigas. Por quê? Porque eis que eu faço uma coisa nova. Eu venho declarar com a autoridade da palavra de Deus: o meu Deus, Ele quer fazer uma coisa nova na tua vida. O meu Deus, Ele quer fazer coisa nova no teu ministério. O meu Deus quer te levantar deste pranto, deste lamento. O meu Deus não quer que você continue olhando mais para trás, saudosista, olhando só para o que passou. Mas Ele quer que você, nessa noite, se lembre de Jerusalém. O Senhor quer que você, nessa noite, se levante desse choro. Por quê? Porque tem tempo de entrar no cativeiro, tem tempo de chorar, mas o Senhor está dizendo que está acabando o tempo de chorar, está acabando o tempo de choro, de lamento, de tristeza. Por quê? Porque Ele está começando a virar o seu cativeiro, Ele está começando a mudar a sua história. Ele está dizendo: a esperança para a sua vida, a esperança para a sua casa, a esperança para o seu ministério, a esperança para você. A esperança. Pela primeira vez eu vou te pedir para fazer isso. Aperte por favor a mão deste irmão e diga para ele: não está acabado. Adarabashubi candarabaia. Não solte, não solte, não solte a mão dele. O Senhor te traz à memória o que Ele já fez um dia. Por quê? Porque Ele quer que você que viva no passado, não porque Ele quer fazer novamente mais do que Ele já fez. Alaraia shubi andarabaia. Enarabassubi andecandarabachaya. Shiriandarebarrassubi andarabaia. Tem harpa que está no salgueiro, mas o Senhor, Ele está te fazendo lembrar da canção que um dia você cantou. Tem harpa que está no salgueiro, mas alguém à sua volta quer ouvir um cântico novo dos seus lábios. Tem harpa que está parada, empoeirada talvez, há um tempo talvez, mas o Senhor, Ele quer te dar força para você pegar novamente o teu instrumento de adoração. Eu terminei de ler dizendo assim: como pois entoaremos uma canção em terra estranha? Eu quero dizer para você que Babilônia não é lugar de adoração. Por isso o Senhor, nessa noite, Ele quer te tirar de Babilônia, Ele quer trazer você de volta para Sião. Babilônia não é lugar de adoração, mas a casa de Deus é lugar de adoração. Por quê? Porque o tempo do cativeiro, o Senhor está dizendo: eu estou colocando um fim. E aí você vai sair do Salmo 137 e vai lá para o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos que estavam em Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Coloca em pé em nome de Jesus. As nações não viam mais ele chorando. Por quê? Porque o Senhor colocou um novo cântico nos lábios. E as nações olhavam para aqueles cativeiros. Eles estavam passando, eles estavam voltando do exílio, e eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Pensa alguém passando lá na rua, olhando para esta igreja e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Pensa alguém olhando para a sua casa, que até ontem era briga,
Até ontem era lágrimas, até ontem era destruição, mas a partir do momento em que o Senhor começa a virar o cativeiro, alguém vai olhar e dizer: realmente eles têm Deus na vida deles, realmente grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O Senhor quer colocar de volta o riso no teu rosto. O Senhor, Ele quer colocar uma canção nova nos teus lábios. O Senhor quer trazer de volta a alegria, porque o lugar de tristeza está ficando para trás. Os rios da Babilônia vão ficar para trás. Os salgueiros da Babilônia vão ficar vazios. Por quê? Porque cada crente vai pegar a sua harpa, cada crente vai pegar o seu instrumento, cada crente vai pegar o seu objeto de adoração e não vai deixar mais lá naquele salgueiro. Porque Deus te chamou para ser um adorador. Deus te chamou para viver intensamente o que Ele te chamou para ser. Deus te chamou não para ficar no saudosismo, na tristeza pelo que passou, servindo a um Deus que faz nova cada dia todas as coisas. Eu preciso orar por você. Eu sei que essa palavra tem endereços no plural. Eu quero que você se encha de coragem e venha aqui à frente que eu quero orar com você. É tempo de tirar a harpa do salgueiro. É tempo de declarar em resposta ao que os outros disseram. Porque eles disseram: grandes coisas fez o Senhor por eles. Mas quem estava voltando do cativeiro, cantando um cântico novo, adorando uma adoração nova, com um riso estampado no rosto, eles disseram: verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pode vir. Aleluia. Não sabe viver e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, O Senhor te traz de volta para Sião. O Senhor te traz de volta para viver a presença dEle. Você precisa da presença dEle. prisou Laralabai, chorebabahai.
seus lábios. onde estiver. A glória de Deus. Xerelamanda la sub de candarabai. O Senhor está trocando vestes essa noite. Ele está tirando vestes de tristezas, Ele está tirando vestes de angústia, Ele está trocando vestes, Ele está te vestindo com vestes de alegria, Ele está te revestindo com espírito de ousadia, Ele está te revestindo com o Espírito Santo de poder. Se entregue ao Senhor. Começa a sentir a presença de Deus no teu coração, porque Ele está arrancando o luto, a tristeza, a dor, a lembrança do que já passou. Ele está dizendo: eu estou pronto para fazer coisas novas. O Senhor está me dizendo que Ele está escrevendo novas histórias. Ele está escrevendo uma nova história. Ele está arrancando vidas do cativeiro, porque o cativeiro chega ao fim. O cativeiro se encerra nessa noite. Hoje é um culto que marca a tua história. Perai sobre Andarabai. Alaria bashore bakandarabai. Eu quero orar. Eu preciso orar. Enarabashuri bakalaba. Enarabashuri bakalaba. Enarabashuri bakalaba. Enarabashuri bandere bahasuri declai. Tem alguém aqui no nosso meio que sabe que precisa se posicionar. Tem alguém aqui no nosso meio que ouviu essa palavra e sabe que precisa voltar para o seu lugar. Eu quero que você dê um aceno com a mão assim, ó. A igreja, a família de Deus irá te receber. Tem você aí que ouviu essa palavra foi como uma flecha no seu coração. Você sabe que Babilônia não é o teu lugar. Você sabe que o cativeiro não é onde Deus sonhou para você. Mas o Senhor, Ele quer te arrancar daí. Tenha coragem. Se você está do lado de alguém que você sabe que precisa dar um passo para Jesus, abrace Ele. Levante a mão assim: eu quero orar pela tua vida. Tem você aí que precisa se reconciliar com Jesus.
Eu sei que tem, por isso que eu estou insistindo. Tem você que precisa se voltar para Jesus nessa noite. Dá um sinal com a mão assim: eu quero orar pela tua vida. Estenda as mãos, igreja. Estenda as mãos, obreiros. Estenda as mãos. Abraça essa pessoa que está do teu lado. Abraça essa pessoa que está do teu lado. Senhor, está aqui o teu povo. Aqui estão, Senhor, aqueles em quem o Senhor está fazendo grandes coisas. Aqui estão, Senhor, aqueles que sabem que não podem continuar com a harpa pendurada, que sabem que não pode mais continuar vivendo só o lamento, só tristeza, porque hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de festa. Hoje é o dia que o Senhor remove o cativeiro, remove a angústia, remove a dor, remove as lágrimas. E as lágrimas a partir de hoje serão de celebração, de alegria. Porque o Senhor está tirando do cativeiro e trazendo de volta para Sião. Eles vão sair daqui voltando para os seus lares como os que sonham, porque o Senhor coloca um novo cântico nos seus lábios, porque o Senhor começa a fazer coisas maravilhosas. Aquilo que o Senhor já tem prometido e eles haviam esquecido, a partir de hoje o Senhor coloca na memória deles, a memória de Sião, e eles vão viver olhando para o Senhor que os chamou, olhando com foco na promessa. Sustenta os teus filhos e cumpra a tua palavra em cada vida, para a glória do teu santo nome. Nós oramos e declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.